Que bênção estar contigo mais uma vez aqui. Por quê? Porque nós vamos falar hoje sobre o MDA. O MDA é um grande tempo de Deus para a igreja e um grande tempo de Deus também para o crescimento da igreja. Por quê? Porque quando a gente olha para Deus, quando a gente vê o que Deus quer para nós, as coisas mudam totalmente. Eu queria compartilhar contigo uma passagem linda da Bíblia, que está em Atos 2, no capítulo 37. E diz o seguinte: ouvindo eles isto, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois, irmãos? Que faremos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um e sejas batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, e o tantos quanto querem Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso exortava e testificava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E aí ele fala assim: de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Olha que palavra maravilhosa, palavra tremenda. Por que essa palavra é maravilhosa e tremenda? Porque ela fala de uma coisa importante. Ela fala que quando Pedro fala de Cristo, fala do sacrifício de Cristo, fala que Cristo voltaria, fala que Cristo perdoa pecados, as pessoas começaram a falar: o que nós temos que fazer para receber Cristo no nosso coração? E para escaparmos de tão grande condenação. E Pedro, usado, cheio do Espírito Santo, fala assim: olha, vocês precisam se arrepender e serem batizados. Amém, gente? Se arrepender e ser batizado. Tem gente que é batizado, igual você que está me vendo agora. Você é batizado, mas você não está arrependido. E nós precisamos nos arrepender e ser batizado. Por mais que algumas denominações, a pessoa arrepende, batiza, arrepende, batiza, arrepende, batiza. O grande complexo não é somente arrepende e batiza. O verdadeiro arrependimento não precisa de batizar mais. Porque arrepende, peca, batiza, arrepende, peca, batiza, né? Não, né? Quem sabe você está batizado, mas você não se arrependeu. Quem sabe você já desceu as águas, já confessou a Cristo, e hoje você está afastado de Deus. Você precisa ter um encontro com Deus de novo. Você conhece a palavra, mas você está na sua casa, ferido, machucado, triste, né? Deus precisa fazer um milagre completo na sua vida. Pastor, como é que esse milagre vai acontecer? Vai acontecer se você verdadeiramente abrir o seu coração para Cristo, abrir o seu coração para essa nova experiência que Cristo quer trazer para você, que Cristo quer dar para você. Mas para isso, você tem que fazer assim como esses amados, em mais de 3.000, olha que coisa maravilhosa. A igreja de Jesus Cristo em Atos já começa com 3.000 pessoas. E por incrível que pareça, a visão da igreja ali do Presidencial, onde eu sou pastor, nós também temos uma visão de que seremos 3.000 almas. E foi uma visão totalmente de um momento de oração, um momento de clamor, e de um ato involuntário nós começamos a orar: Senhor, nós seremos 3.000 almas. Quando eu vi esse texto bíblico, que a igreja de Jesus começou com 3.000 almas, eu falei: é de Deus, nós vamos alcançar. Mas há uma coisa maravilhosa. Sabe como é que eles alcançaram essas 3.000 almas? Havia uma coisa linda lá no versículo 42 do capítulo 2 de Atos. E diz o seguinte: de sorte, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, perseverar na palavra de Deus, perseverava na doutrina. Tem gente que ele está querendo Jesus, mas ele não quer perseverar na palavra, ele quer questionar o que a Bíblia diz. Quando nós questionamos o que a Bíblia diz, nós estamos questionando a palavra, sim. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, na palavra de Deus. O segundo ponto, eles falavam o seguinte, que eles tinham comunhão uns com os outros, eles tinham comunhão, havia unidade. Se tem comunhão, tem perdão, tem relacionamento, tem busca. O MDA trabalha isso, o MDA trabalha comunhão, a visão do MDA trabalha comunhão. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos cuidar bem uns dos outros, e isso
é muito importante. Esse é o segredo, o grande segredo da visão MDA é isso, perseverar na doutrina, na comunhão. E depois fala outra coisa linda, fala assim, olha, no partir do pão. Eu gosto do pastor Auriel, quando o pastor Auriel fala assim, olha para o seu irmão e profetiza, fala assim, você um dia ainda vou almoçar na sua casa, né? Vou jantar na sua casa, você vai me convidar para chamar para mim almoçar na sua casa. Isso é partir o pão, né? Mas tem uma outra coisa muito boa depois de partir o pão. E perseverava no partir do pão e nas orações. Se não houver oração, se não houver uma vida de oração, nós não conseguimos romper. Lembra, olha só, temor à palavra de Deus, perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Isso é muito importante. Isso é o sinal de um MDA na igreja, de uma igreja que vai crescer de forma saudável e vai multiplicar, e o sobrenatural de Deus acontecerá na vida dela. Para terminar, havia uma coisa muito séria que aconteceu nessa igreja das 3.000 almas. Desses 3.000 pessoas que aceitaram a Cristo e que se batizaram naquela. Imagina um batismo de 3.000. A igreja de Cristo já começou com Pedro batizando 3.000 almas, gente. Com certeza foi uma coisa muito linda, muito abençoada que aconteceu. Mas eles falavam o seguinte, em cada alma, versículo 43 de Atos 2, diz o seguinte, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e muitos sinais se faziam pelos apóstolos. Lembre, para Deus agir de forma maravilhosa, na minha igreja, na sua igreja, na sua vida, precisamos ter temor de Deus. Tem muita gente hoje que ele até está na igreja, ele participa da comunhão, no partir do pão, ele ora, mas ele não tem temor de Deus. Ele não tem temor. Ele vive pecando, ele vive caindo, ele vive fofocando, ele vive falando mal do líder dele, do pastor dele, da igreja dele. E a coisa não anda para ele não sabe por quê. Porque ele não tem temor de Deus. Precisa, na nossa alma precisa ter temor. Porque quando temos temor de Deus, não só o reino de Deus cresce, mas sinais e maravilhas acontecem em nosso meio. O segredo de sinais e maravilhas acontecer em nosso meio é quando junta esses 5 fatores lindos, inclusive esses 5 fatores lindos, o nome de Jesus Cristo tem 5 letras. E eu gostei muito desse exemplo. São 5 fatores maravilhosos. Perseveravam na doutrina, na palavra de Deus. Olha só, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no final, no temor ao Senhor. Eu e você precisamos temer a Deus. Vai fazer a diferença sim a visão MDA, quando eu e você verdadeiramente tememos ao Senhor. É isso que você quer? Você quer sinais maravilhosos na sua vida? Então vamos clamar juntos e pedir que esse coração da visão, que é o coração de Deus, que é a igreja local, que é as células, que é o acompanhamento 1 a 1, venha substituir aquela forma de ser crente individualista, para que nós recebemos mais de Deus, possamos receber mais de Deus e também temos para passar para o nosso próximo e para o nosso irmão. Quero orar com você, quero abençoar a sua vida neste momento e pedir que a visão do MDA venha sobre a sua vida, que você venha ter verdadeiramente, perseverar em tudo, perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor ao nosso Deus. Papai, obrigado, porque esta pessoa que está junto comigo agora recebeu essa palavra profética sobre a vida dela. E a visão do MDA, do meu discípulo amado, do ministério apostólico, do discipulado, vai romper com essa vida, romper com a nossa igreja e romper com cada igreja que tomar posse desta palavra. Tome posse dessa palavra e Deus agirá tremendamente na sua vida. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o fim.